Mais Unital vai trazer para você um programa para discutir os papéis sociais e a rotina de pessoas que precisam ser vistas na sociedade. Limitações funcionais, direito das mulheres, temas LGBTQIAPN+, cuidados com os idosos e discussões sobre a comunidade negra. São alguns entre tantos temas que necessitam ser debatidos. No nosso primeiro programa, a gente vai conversar sobre a rotina e os direitos de pessoas com limitação funcional visual. Eu sou William Prado e esse é o Passos Unital. Para conversar sobre o tema, a gente recebe no estúdio o aluno do curso de Direito da Unital, Agnaldo Dátola. Ele tem limitação visual total. Olá, Agnaldo, tudo bem? Olá, William, professora Viviane, professor Marcos, Ed Wagner, e você que está acompanhando nosso bate-papo, saudações. Muito bem, e a professora de Libras, Viviane Galvão. Professora, seja muito bem-vinda. Eu agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. E virtualmente, o professor de Direito, Marcos Ed Wagner. Professor, seja muito bem-vindo ao Passos Unital. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, professor. E a gente começa na nossa conversa com um aluno que é personagem principal aqui do nosso programa de hoje. Agnaldo, a gente vai conversar com você principalmente sobre sua rotina e sobre sua limitação. As suas superações. A primeira pergunta que eu tenho para fazer para você é se você pode explicar para a gente qual que é a sua limitação, como ela aconteceu, como surgiu. Como todos sabem, todos e todos, né? Pelo menos assim, as pessoas que estão próximas a mim, né? Meu nome é Agnaldo, eu tenho deficiência visual, na verdade, cegueira mesmo, né? Eu sou uma pessoa cega desde os 11 anos, né? Eu nasci com toxoplasmose, aqui mesmo na cidade de Taubaté, e quando eu nasci com baixa visão, né, só enxergando pouco com o olho direito e nada do olho esquerdo, em torno aí de uns 20%. E aí com 11 anos eu perdi totalmente a visão, né? E daí eu segui os estudos, né? Hoje eu estou no 5º período de Direito, né? Então eu perdi a visão em 1993, né? Que na época eu tinha 11 anos, hoje eu estou com 42. Agnaldo, eu vou contar uma história para você, eu vou ser rápido aqui. Vou contar uma história para você. Eu tive um contato com uma pessoa com limitação visual total há muito tempo atrás. Foi só uma vez. Que eu lembro de um menino que ele estudava na escola que eu estudava e as pessoas falavam muito dele e eu via ele andando com o irmão na escola e o esforço dele que ele tinha, tudo, de poder participar, ele ia para a sala, depois não saía. E eu tinha essa lembrança e depois esqueci, porque nunca mais tive contato. Aí, e eu lembro muito desse menino com uma maletinha. Ele andava com uma maletinha na mão, para baixo e para cima, como parecia uma máquina de escrever. E eu sou uma pessoa muito pouco tecnológica. Aí, quando eu vi o Agnaldo, qual foi a primeira pergunta que eu fiz para você, Agnaldo? Cadê a maquininha? Você estudou no Ezequiel? Estudei. Era você esse menino. Era eu e meu irmão. Era você e seu irmão. Que ano que você estava lá? Eu estava no primeiro ano de ensino médio. Eu acho que você estava no 2º ano. Isso. Depois eu fui para minha casa e falei, gente, por que eu fiz essa pergunta idiota dessa maquininha? É claro que ele usa um celular, é claro. Eu falei, não é possível que eu seja tão desantenado assim. Não, mas que é assim, eu entendo sua pergunta, mas ela não é totalmente absurda, não. Sabe por quê? Porque eu entendo assim, a gente precisa usar todos os recursos que existem. Entendeu? Então tem momentos que eu uso a maquininha assim. Então a maquininha ela não foi aposentada? Não, ela tá lá em casa comigo, eu não trago ela para as aulas por causa da dinâmica da aula. Mas ela existe, tá lá. Eu comprei, né? Assim, a gente fez uma campanha na época, isso em 1995, que eu estava entrando na época, ginásio, né? Hoje é ensino fundamental 2, né? Mas aí é a mesma maquininha. Eu lembro que o pessoal da sua sala falava, não, ela só faz barulho. Ela só faz um barulhinho. Porque, assim, por que ela é barulhenta? Porque a tecla dela é bem pesada mesmo, né? Assim, não é pesada da gente
apertar, mas a dinâmica dela é meio barulhenta mesmo. Muito parecido com a máquina de escrever mesmo. Mas depois que a gente gravou as imagens com você, que eu falei pra minha psicóloga, o que aconteceu? Ela falou, você teve uma memória afetiva. Na hora que você Exatamente. viu ele, você lembrou daquele Lembrou menino, daquele- eu fiquei até é. emocionado. Então você estava no primeiro, eu estava no segundo. E eu acho que era mais ou menos isso. É porque eu fiz lá o primeiro, segundo e terceiro. Foi 99, 2000, 2001. Sim. Então vamos voltar aqui. A gente pegou o Povo Fala com o Felipe Arneiro. Ele é estudante aqui da Unital e ele que vai fazer a pergunta para você, Aguinaldo. Quais as principais dificuldades de se locomover ou de andar pelo centro de Taubaté, sendo um deficiente visual? Então, a pessoa com deficiência visual, ou pessoa cega ou com baixa visão, né, tem grande percurso ali, grande dificuldade no percurso dela na região central, né? Qual é o problema para a pessoa com deficiência visual, para a pessoa cega? Taubaté Taubaté é uma cidade antiga, o centro, principalmente, ali é bastante estreito. Então, as ruas, as calçadas, elas são muito estreitas. Com isso, por exemplo, a gente encontra muita árvore, muito poste, muita coisa localizada na calçada. E até o piso podotátil, né, que seria o piso de locomoção da pessoa cega, de orientação da pessoa cega, ele fica difícil, porque como a calçada é estreita, então por isso que tem calçadas que não tem o piso, né? Então é uma das dificuldades, né? Nas residências, por exemplo, ali tem, mesmo no centro, apesar de ser um centro de bastante lojas, tem residências também. E aí a gente encontra, por exemplo, lixeira pendurada nos portões, então o aéreo, né, ali, né, como está no alto, então a pessoa que é cega, ela não tem ali a orientação, porque a bengala não bate ali, então ela bate o rosto, bate o corpo, né? Então um dos exemplos que acontece nessa questão. Nossa, eu não tinha pensado nisso. Tudo que é aéreo é um problema para vocês, né? É um problema. né? Ou tudo que é aéreo não sinalizado, né? Sim, que geralmente 100% do que é aéreo não está sinalizado. O Agnaldo, você pode falar para a gente como que você desenvolveu as suas adaptações para a sua rotina? Então, a gente vai aprendendo, né? Eu perdi a visão quando criança, então eu estudei no Madre Cecília aqui em Taubaté, né? Que é uma escola que quando ela começou em 1991, ela era específico, tinha uma sala, na verdade, para pessoas com deficiência visual, na verdade, e em 93 que ampliou, né, para todas as deficiências. A idade, esses contos revelam a idade, né? Porque... vamos dar uma escondida. Mas eu não ligo, não. Inclusive, aquela história do ensino médio foi ontem, tá? Não. E aí, então, a gente convivendo com as outras pessoas, por isso que é legal a participação da pessoa com deficiência. Não só junto do grupo que ela possui a deficiência, mas na sociedade, porque daí você conhece, né? Então, como que foi todo esse processo de adaptação, por exemplo, de reabilitação? Eu estava estudando no Madre Cecília, naquela sala de recurso específico para pessoas com deficiência visual, específico para pessoas cegas, mas também, num outro horário, estava no ensino regular, convivendo com pessoas que não tinham deficiência. Então, isso que é legal, porque daí a gente vai aprendendo os dois lados e você tem uma boa participação, você vai aprendendo, né, como que é o dia a dia da sociedade, né? Não fica segregado, que é o importante, né? A não segregação. Legal. A gente pegou umas imagens de você, Aguinaldo, aqui na universidade, você chegando. Você pode falar para a gente um pouquinho de como é seu dia, sua rotina aqui na universidade, estudando Direito? Então, não difere muito dos alunos não, né? Porque é corrido, né? Os estudos, as aulas começam a partir das 19, né? Então, eu chego por volta desse horário e a gente já vai para a sala. Você vem com teu pai? Isso, a gente vai para a sala de aula, né? Então, eu gravo a aula, né? No celular, e em casa eu faço ali em casa eu faço as anotações, né, no computador também, que é adaptado, né, e o celular também, que eu ouço os áudios. É um aplicativo específico que você tem no celular? Então, tanto no celular como no computador, como que
a pessoa cega ou a pessoa que tem baixa visão, ela utiliza o computador ou o celular. Computador normal, né? Então, é um computador, a gente fala adaptação, mas para a pessoa que tem alguma deficiência visual, é o computador normal que a gente utiliza e compra no centro. Então, e o celular também. O que difere para a gente poder usar, para a gente que não enxerga? É um aplicativo que a gente instala, né, chamado leitor de tela. E aí, por que ele chama leitor de tela? Porque justamente é essa função dele fazer a leitura do que está aparecendo na tela. Né? Então, através da caixinha de som, no caso do computador, a gente abre ali os programas, o Word, a internet, o Windows Explorer, na parte de música, o Excel, dá tudo para mexer através do leitor de tela, ele vai falando para a gente. E no celular também, né? Tem o leitor de tela, e aí com isso a gente consegue navegar nas opções, né? São leitores de telas diferentes. Um é específico para computador e outro específico para celular. E você tem uma monitora, é uma aluna que te ajuda? Daí a professora Viviane depois vai poder explicar isso, né? Esse trabalho da monitoria, mas sim, né? A gente tem lá para auxílio, né, nosso, da pessoa com deficiência na universidade um apoio, né, que no caso é o programa de monitoria, que no meu caso é uma colega de sala que ela me auxilia ali. Esse auxílio é importante para a locomoção, né, porque a universidade é grande, a movimentação de pessoas também, né, é enorme, pessoas entrando, pessoas saindo, os movimentos. No dia a dia das aulas, porque por mais que a universidade trabalhe nessa questão de acessibilidade e tudo, no dia a dia ali das aulas, acontece ali alguma coisa que impossibilita o aluno cego receber essa informação, né? A gente pode até estar falando depois dessas questões de tecnologia, porque a tecnologia, ela pode ajudar, mas ela pode também atrapalhar. Sim. Já que você citou a professora Viviane, então, professora, vamos começar agora com a senhora. E fiquem todos livres, à vontade, para fazer a pergunta, para complementar uma pergunta, tudo bem? Professora, como que a senhora avalia as necessidades e as possibilidades das pessoas com limitação visual hoje? Elas variam porque depende muito do tipo de perda visual, depende também das questões individuais, né? Aqui na universidade, quando a gente faz o atendimento a um aluno que tem deficiência visual ou cegueira, é importante considerar primeiro a individualidade desse aluno. E aí a maneira que ele precisa do acesso também é tudo considerado no atendimento individualizado e na chegada desse aluno à universidade. Então é difícil a gente fazer um panorama geral. É difícil fazer um panorama geral. Tem questões que sim, que são gerais, né? Considerando o acesso em si. O Agnaldo já falou um pouquinho do piso tátil, falou algumas questões mais gerais, a sinalização. No entanto, até a maneira de conduzir a pessoa com deficiência visual ou cegueira também vai muito da maneira que a pessoa se sente à vontade, justamente por ser um indivíduo. Legal. A gente vai agora falar com a Ana Carolina Rodrigues, ela também é estudante aqui da Unital, e ela fez uma pergunta para a gente aqui. Oi, eu tenho uma dúvida. As empresas e os órgãos públicos, eles têm investido em medidas que aumentem essa acessibilidade e essa inclusão para pessoas portadoras de deficiência visual? Assim, a gente tem várias leis, né? A partir, por exemplo, de 2004, o Decreto 5296, a Lei Brasileira de Inclusão de 2015. Então, todas essas duas leis, principalmente, elas já abordam isso, essa questão nos órgãos públicos. Nos órgãos públicos, em geral, na cidade de Taubaté, é aquilo que eu falei no começo da nossa fala, né? Infelizmente, Taubaté é uma cidade muito antiga, então tem dificuldade. E, na verdade, para ser sincero, independente de governo, tá? Aqui a gente não está citando A ou B ou C, está citando a realidade da pessoa com deficiência em Taubaté. A questão da acessibilidade, ela está um pouco lenta no Brasil, assim, de frente ao que a pessoa com deficiência precisa, de frente ao processo de inclusão, né? Mas a gente precisa entender também o processo histórico, né? Que o Brasil teve nesses 500 anos, né? 525 anos, então a história explica também por que essa dificuldade hoje, né?
Professor, avaliação da senhora. Professor, a questão legal a gente já conversa. Tá bom, professor? Só um instantinho, eu já chamo o senhor. Senhora, tem alguma coisa a dizer sobre essa questão de como os órgãos públicos, as medidas que estão sendo investidas atualmente, principalmente na cidade de Taubaté? Sim, na cidade de Taubaté, atualmente, por mais que existam, sim, os avanços que devem ser considerados, o Agnaldo bem pontuou que falta muito ainda para conseguir o acesso que, de fato, eles necessitam. Sim. Professora, como que é o aprendizado de uma pessoa com limitação funcional visual? A senhora falou que vai depender de cada um, Sim. mas a senhora pode explicar pelo menos o básico ou geralmente como se inicia esse processo? Depende também se a deficiência ela foi adquirida depois, né? No caso do Agnaldo, ela aconteceu depois, então acontece toda uma adaptação que o Agnaldo bem pode falar com detalhes, mas para uma pessoa que tem uma experiência visual, por mais que ela seja com uma porcentagem ali que o Agnaldo mencionou, tem essa experiência visual. Então, quando acontece a perda, precisa haver uma quebra de paradigmas, porque já está acostumado ali com essas experiências, e aí explorar outros sentidos, né? Já a pessoa que nasce com uma deficiência visual, ela não tem experiência de enxergar. Então, ela precisa explorar os outros sentidos já nos primeiros momentos, para que ela consiga conhecer o mundo por meio dos outros sentidos. E aí a aprendizagem ela acontece de uma maneira sensorial a princípio e auditiva também nesse caso, né? Sim. A gente né, tá numa evolução tecnológica muito grande. Como que os equipamentos sonoros, os equipamentos de tecnologia têm melhorado, têm contribuído para isso? E como evolui muito rápido, se também eles conseguem acompanhar? Eles têm avançado bastante, né? Porém, o que foi mencionado pelo Agnaldo, isso tem partes que ajudam, tem partes que atrapalham, e o acesso nem sempre é barato, né? Tem algumas tecnologias que são acessíveis. Às vezes eu converso com o Agnaldo sobre uma tecnologia ou outra, ele menciona quando tem alguma atividade na sala de aula e ele precisa registrar, por mais que tenha monitoria, às vezes tem um acesso que ele precisa mais pontual e mais rápido. Então, nós conversamos sobre algumas tecnologias que são mais acessíveis. Uma delas, eu posso exemplificar o Google Lens, que você consegue registrar por foto, né? Mas aí é importante, sim, ter um monitor para fazer esse trabalho, registrar por fotos e digitalizar, por exemplo, uma folha de questões. Existem outras tecnologias que elas são caríssimas, né? Eu posso mencionar, tem casos de pessoas que têm não só a cegueira, mas a surdo-cegueira, que daí tem uma complexidade maior. Nossa, é bem mais difícil, hein? Muito mais. Então, para que essa pessoa tenha autonomia, existem algumas tecnologias para que ela consiga acessar, por exemplo, o computador, né? Então, existem teclas que têm o braille, mas na tela, por exemplo, precisa desse acesso mais próximo, né? Para que a pessoa consiga não precisar de alguém para dizer tudo que tem na tela, por exemplo. E existem, sim, algumas tecnologias que ela é ligada ao computador ali por meio de USB e é como se fosse um display que levanta ali em braille. Só que é uma tecnologia assim bem mais cara. Então, depende muito. Existem muitos avanços, mas é preciso ponderar especialmente o acesso à informação a respeito dessas tecnologias também. Existem algumas feiras que trabalham com isso. A gente ainda estava combinando de alguma feira, né, Agnaldo? Infelizmente não foi possível, mas não vamos foi, tentar, né? Nós Mas vamos eu ter não outras sabia que tinha oportunidades. feira. Olha Sim. que interessante. Existem feiras que trabalham com essas tecnologias Principalmente. em São Paulo. E ao redor do Brasil também. Existem essas feiras que eles não somente apresentam ali aquela tecnologia, mas a funcionalidade dela e como ela pode colaborar para o dia a dia aí da pessoa. Legal, a gente vai virar a entrevista agora para o professor. Professor? Pois não? Professor, eu queria perguntar para o senhor como como que o senhor pode fazer a avaliação das questões dos direitos dessas pessoas com limitação visual hoje no Brasil?
Bom, como já foi dito aí, nós temos a lei de inclusão, né? E também já salientado que nós temos, por exemplo, foi citado Taubaté, outras cidades que não foram planejadas, as cidades aconteceram, né? Então, as ruas são estreitas, né? As calçadas, e há efetivamente uma dificuldade, e isso se reflete também na aplicação da lei, né? Nós verificamos aí a dificuldade que o poder público tem de fazer esse trabalho de adaptação. Nós vemos resultados, né, nas ruas, a adaptação, mas como foi dito aí, o direito tem previsão de acessibilidade, agora o poder público tem que fazer um trabalho nesse sentido para efetivamente nós podermos atender esse direito, né? Previsão nós temos, e tecnologias também que vão sendo criadas, né, ainda bem, para incluir mais essas pessoas dentro do quadro social. Mas há uma certa dificuldade aí entre o que está previsto e o que efetivamente eles têm de direito. Mas eu não posso negar também que há um esforço nesse sentido para que esses direitos sejam respeitados. A gente tem mais um Povo Fala, que a Camille participou com a gente, e ela tem uma pergunta para fazer dessa parte legal. Eu sou a Camille, do Primeiro Jornalismo. A minha dúvida é como diariamente as pessoas lidam com os seus direitos e no dia a dia mesmo, no supermercado, na escola, etc. Lá no artigo 3º, ela trata das barreiras. E aí diversos tipos de barreira, porque, claro, diversas deficiências, então cada deficiência vai acabar se deparando com uma barreira, com barreiras, né, específicas. No caso da pessoa com deficiência visual, né, seria a barreira de barreira na comunicação e informação. Como que essa barreira ela atrapalha o dia a dia da pessoa com deficiência para que ela possa receber essa informação? E isso aí é no dia a dia, né? É interessante. Sim. É interessante nesse sentido de que no mundo que hoje, né, é muito visual, foto, imagens e tal, então atrapalha um pouco essa questão para a pessoa com deficiência visual. Professor, como que uma pessoa com limitação funcional visual pode recorrer a seus direitos? Ou eu, por exemplo, não sou uma pessoa que tem essa limitação. Como que eu posso recorrer para que essa limitação aconteça no meu local de trabalho ou onde eu moro? Existe alguma forma que eu possa dar início? Para que essa limitação, me perdoe, ou acessibilidade? Essa eu não entendi acessibilidade para uma pessoa com limitação funcional visual, ela não acontece, por exemplo, no supermercado. Como que eu ou uma pessoa com limitação funcional visual pode ou fazer uma denúncia ou fazer com que aquilo seja, que a lei seja seguida? Eu não sei como proceder nesse caso. Tá, nós temos aí, né, a lei de inclusão, ela prevê a obrigatoriedade, né, das empresas. Nós temos também o Código de Defesa do Consumidor, independente da nossa condição, todos nós somos consumidores. Então, se nós, ou a própria pessoa, né, eu posso entrar com, nós chamamos de uma ação popular, para defender esses direitos, fazer com que o supermercado, ou qualquer outro estabelecimento que não esteja cumprindo a lei de acesso, fazer com que, tipo, uma obrigação de fazer. Olha, você tem a obrigação de fazer em tanto tempo, sob pena de sofrer aí uma multa, uma obrigação de fazer à força, mandado pela Justiça. Podemos ir no Ministério Público, né, que tem também como defesa as pessoas com essas necessidades. Então, nós temos aí mecanismos legais para fazer com que esses estabelecimentos cumpram com a lei, sob pena de sofrer multa dos órgãos competentes. Eles têm que se adaptar à legislação. Aquele que não estiver se adaptando pode ser passivo de punição se não cumprir o mandamento legal, aí pela via da ação popular, pela via de uma reclamação no Ministério Público,
nesse sentido. Professor, sobre o ponto de vista jurídico, falta muita coisa ainda? O que o senhor acredita que falta? Eu acredito que sim. Eu costumo dizer nas minhas aulas que o direito é o dever ser. É uma lei, um papel dizendo daquilo que seria o ideal. Só que entre o dever ser e o ser, o que efetivamente acontece, ainda há uma distância. Mas vejo também, não posso negar, esforços no sentido de adaptação. E como tudo, né, nós falamos, os problemas sociais são grandes, inclusive para as pessoas com necessidade. Então, o Estado ele é meio carente na promoção desses direitos. Mas vejo aí vamos dizer assim, poder coercitivo maior hoje. Se um dono do estabelecimento recebe uma notificação que ele tem que fazer adaptação, ele vai fazer, eu entendo que ele vai fazer, porque ele vai tomar uma multa que não vai compensar. Então, mesmo que a força, eu vejo progresso nesse sentido hoje, diferente que antes, era mais uma previsão legal do que necessariamente um exercício do direito. Legal, professor. Falou alguma coisa? Não. A própria Lei Brasileira de Inclusão, é interessante nessa questão que eu estava mencionando, as diversas formas de barreira, da lei arquitetônica, urbanística, na comunicação, informação, barreira nos transportes, e dentre essas barreiras tem a barreira atitudinal. Eu achei muito importante essa colocação dessa barreira na lei, porque assim, parte do indivíduo, né? Parte do indivíduo querer mudar, querer contribuir para mudar. Então, por que atitudinal? Porque é a atitude da sociedade diante desse processo de inclusão. Agnaldo, a gente vai para isso agora. A gente tem uma pergunta aqui Me permite só Da complementar Sim. um pouquinho essa questão também. O que eu penso também que falta nessa questão legal é a divulgação e a conscientização, porque muitas pessoas não têm o acesso, não têm o conhecimento dos direitos da pessoa com deficiência e devido a essas especificidades também, é importante ter a divulgação maior da lei e das necessidades das pessoas para que os órgãos e os comércios, eles se adequem também. Então, a conscientização ela é muito importante a respeito das legislações e dos direitos. A gente tem uma pergunta da Gabriela e eu vou entrar exatamente nesse ponto das atitudes. Pode colocar para a gente, por favor, a Gabriela? Olá, eu sou a Gabriela do curso de Arquitetura e Urbanismo na Unital. A minha dúvida é: como poderíamos tornar as cidades melhores para as pessoas com deficiências visuais? A Gabriela, como estudante de arquitetura, ela foi para a questão da cidade. Eu queria ampliar. Como que a sociedade pode ser melhor para essas pessoas? Quais são as atitudes que nós podemos fazer para melhorar a vida dessas pessoas? Então, é importante essa questão que a Gabriela fez, né, dessa parte da arquitetura, e a gente está conversando aqui da atitude, porque tudo começa na parte da atitude, né? Da atitude da sociedade em querer mudar. Olha, a gente tinha aqui uma sociedade segregadora, né? O que era entendido? Que a pessoa com deficiência, no processo histórico da sociedade, a pessoa com deficiência, ela tinha que ficar isolada na instituição. Não, primeiro isolada na casa dela, depois isolada na instituição, e somente ali. Então, esse passo de sair da instituição e ir para a sociedade, ele é recente, né? A gente está falando aí de 30, 40 anos que tudo isso começou. Então, para um processo histórico, 30, 40 anos é pouco tempo, né? Para uma mudança ideológica, cultural e tal. Então, tudo parte da atitude e do indivíduo, e claro que é aquele ciclo, né? O indivíduo muda a sociedade e a sociedade muda o indivíduo. Então, isso que é importante, né, acontecer. E da gente entender que quanto mais acessível for, mais autonomia a pessoa com deficiência vai ter e menos auxílio ela vai precisar. Mais barato fica para o Estado a acessibilidade. Por quê? Porque quando ela tem autonomia, ela consegue
ir e vir, fazer as Ela coisas dela depende sozinha. menos do Ela Estado. depende menos do Estado, né? Entendeu? Então, assim, é um erro achar que investir em acessibilidade eu vou estar gastando. Não, é melhor ela ficar lá, isolada, que daí para mim eu continuo assim. Não. Até porque a pessoa com deficiência, ela é consumidora, né? A gente vai na loja, vai comprar, vai trocar e vai... Então, quer dizer, se a gente tem ali os direitos contemplados, os direitos cumpridos, então a gente vai ter mais autonomia, mais participação. Participa socialmente, economicamente. Entendeu? Sim, O Agnaldo professora. tocou num ponto assim que me lembrou de um fato, né, de uma organização onde tem uma gestora com deficiência e ela mencionou que recentemente ela descobriu um hotel fazenda que tem acesso em todas as atividades, né? Então, quando ela chegou nesse lugar, ela perguntou assim, eu quero saber qual atividade é acessível. E aí eles disseram, não, a gente quer saber qual atividade você gostaria de participar, porque todas são acessíveis. Todas são possíveis. E todas são possíveis. E depois da experiência assim, maravilhosa que ela teve como pessoa com deficiência nesse passeio e nessa estadia, ela perguntou, ela teve o contato com a pessoa que era gestora e proprietária do local e perguntou qual foi a sua ideia de fazer esse negócio, né, acessível. Ela ficou surpresa com a resposta porque ela esperava que tivesse ali uma pessoa com deficiência na família dessa pessoa e por isso ela tivesse criado aquele local acessível. Ela disse, olha, eu pesquisei a respeito das pessoas com deficiência e é uma porcentagem grande de pessoas com deficiência no Brasil que não são contempladas com passeios, com experiências ali até gastronômicas, hoteleiras. E eu pensei, é um local que está deixando de ser investido. É um público que pode consumir e que deixa de ser observado, né? Então, ela achou fantástico. Ela falou, ninguém pensou, assim, numa questão mais emocional. Não, pensou na questão, assim, que é um público consumidor e que merece investimento, sim. Então, ela achou fantástico isso. Acho que isso precisa ser pensado. Ela viu o mercado ali. Ela viu o mercado. Muito bom. Exatamente. Professor? Vocês tocaram nessa propaganda, se o pessoal puder anotar, tem uma propaganda bem antiga da EDF, é uma companhia de energia elétrica francesa. O tema é o seguinte, e se o mundo fosse invertido? O que demonstra? Com uma pessoa, né, teoricamente normal, ela no meio de pessoas assim, ela vai chegar no banco, todo mundo, a linguagem dos sinais, ela não sabe. Ela vai chegar na biblioteca, todos os livros estão em braille. Ela vai andar na rua, não é adaptada para ela só com rampa. Então, tem uma visão espetacular que eu vi, que eu senti no momento, dizendo assim, ó, se fosse ao contrário, você ia se sentir excluído. Então, eu acho que a conscientização, essa propaganda é uma coisa fantástica. Ele teve a genialidade da pessoa ver pelo outro lado. É só essa observação que eu queria fazer. Se o mundo fosse invertido, é o tema. Tem um vídeo sobre isso, inclusive, né? Eu assisti esse vídeo. Que até os telefones públicos são baixinhos. São baixinhos para cadeirantes. Exatamente. Então, é interessante. Isso, eu acho que ele começa com os cadeirantes. Perfeitamente. Eu vi esse vídeo essa semana. É super interessante, né? Eu só queria ressaltar aqui que eu estava falando das entidades, das organizações sociais. As organizações sociais, elas têm uma função importante, porque, principalmente naquelas que é voltada para o direito da pessoa com deficiência, elas atuam aí na defesa e orientação dos seus membros. O que a gente precisa combater é a segregação. Então, a entidade, ela precisa atuar nessa questão de direitos, mas sempre trabalhando para que a pessoa tenha autonomia, que ela viva na sociedade. Porque, assim, o que é participar da sociedade? Que ela não fique ali 24 horas na instituição, mas que ela vá no supermercado, padaria, farmácia, shopping, cinema, viagem, entendeu? É isso que, como qualquer pessoa que não tem deficiência. Então, é isso, né? Também tem os conselhos, além das instituições, os conselhos, e
eu fui presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência aqui de Taubaté por 3 gestões, né? A gente trabalhou muito na questão de palestras, justamente por causa dessa questão da atitude, para a gente orientar e conscientizar a sociedade dessa importância da participação da pessoa com deficiência. Tá certo, o programa Passos Unital fica por aqui. Agradeço a todos os participantes. Aguinaldo, muito obrigado. Obrigado, Ira. Professora Viviane, muito obrigado. Eu agradeço muito, Igor. Professor Marcos, muito obrigado pela participação do senhor. Agradeço. Eu que agradeço pela oportunidade concedida. Grande abraço. Agradeço também vocês que assistiram ao nosso programa. E quem finaliza é você, Aguinaldo. Deixe uma mensagem para a gente de como as pessoas podem ser melhor para você, para o seu dia a dia, como a sociedade pode trabalhar aí para uma vida melhor para quem tem a necessidade visual. Eu acho que a gente estava falando da barreira atitudinal, então quebrar essa barreira da atitude eu acho que é o primeiro passo, né, para a sociedade mudar. É perguntar, porque eu entendo também que o preconceito ele existe, pelo menos eu quero acreditar isso, que a gente ainda tem uma sociedade bastante preconceituosa, mas esse preconceito eu acredito também que ele aconteça porque a sociedade tem vergonha, né, de perguntar. Pessoas que não convivem com pessoas com deficiência podem falar, e agora? Como que eu lido caso eu esteja diante de uma pessoa com deficiência? Caso eu esteja diante, ali, convivendo com a pessoa com deficiência, como que eu ajo? Então, como que essa pessoa vai agir? Primeiramente, perguntando, olha, tem essa situação, como que você faz? Como que a gente trabalha nessa questão? Como que a gente reage? Como que eu devo proceder? E a pessoa com deficiência vai falar normalmente, olha, nesse caso, age de tal forma que vai ser melhor para ela, porque é importante essa troca de informação, porque um auxílio errado mais atrapalha do que ajuda, entende? Então, a questão da conversa é importante.